Neste documentário vou começar com Ur, uma cidade onde o profeta Abraham alayhi salam nasceu e cresceu. Então, levará você para a Babilônia, que costumava ser uma antiga cidade da Mesopotâmia. A partir daí, vamos a Najaf, que era a nova capital do mundo islâmico na época de Imam Ali alayhi salam. Depois, vamos para Kufá, onde está enterrado o Imam Ali. Também tem o Wadi al-Salam, que é o maior cemitério do mundo. A partir daí, nós vamos a Karbala, onde Imam Hussein alayhi salam e seus companheiros foram brutalmente assassinados. A próxima parada seria Cassimã, onde dois imãs estão enterrados. A partir daí, iremos para Samara, onde também estão enterrados os imãs. Este é também o lugar de Imam Mehdi alayhi salam, que vivia para o mundo no final e poderia encher a terra com paz. Minha última parada seria Arbil, capital do Kurdistão iraquiano. Aqui você vai ver a cidadela de Arbil, que é considerada como um dos locais habitados continuamente mais grandes do mundo. Em toda a minha viagem, te levarei para uma série de atrações. Diverte-se! Como eu aterrei em Basra, no Iraque, subi para Ur, porque costumava ser uma importante cidade suméria da antiga Mesopotâmia, no Iraque. Uma vez, uma cidade litoral perto de foz do rio Éufrates no Golfo Pérsico. Ur agora fica no interior, ao sul do rio Éufrates, na sua margem direita, a 16 km da cidade moderna de Nasiriyah. O profeta Abraham alayhi salam nasceu e cresceu aqui, nesta casa. Foi o 11º descendente do profeta Noá alayhi salam e nasceu 6 anos antes do profeta Noá morreu. Sabemos que o profeta Noá viveu 350 anos depois do dilúvio. Portanto, Abraham era nascido 344 anos depois do dilúvio. O ano do nascimento do profeta Abraham deve ser por volta de 1950. Grande parte das paredes das estruturas, embora construída com materiais locais do sítio, tinha sido reconstruída para suas dimensões originais em 1999. As partes inferiores da maioria das paredes e pisos de pedra foram original e intocada. Os 27 quartos no edifício foram verdadeiramente surpreendentes. Arqueologicamente, religiosamente, arquitetonicamente impressionante para mim. Parecia como se elas foram construídas sob a forma de um labirinto com portas em arco, corredores e pátios em todas as direções. Encontrei uma passagem que continha 3 quartos adjacentes e nenhuma das suas paredes estavam paralelas. O quarto mais comumente acredita ser pelos arqueólogos que a cozinha, devido às suas 3 prateleiras originais em um canto que foi forma de um triângulo. A casa foi equipada com a forma mais crua do encanamento, que ainda está intacto, com 2 pátios separados, 2 casas de banho, tive carrinhos e vátias, apenas para banho, e tinha 2 escadas que levam para o telhado. Dimensões exteriores são impressionantes, desde que a casa parecia ter apenas 3 paredes, 2 dos quais são curvos para fora, e depois voltam em direção ao outro em um projeto quase mudando drasticamente para oeste na ponta. Tinha pelo menos 6 diferentes paredes exteriores, enquanto o único foi dramaticamente curvo. E os edifícios adjacentes pareciam curvados ao lado dele. Acredita-se que um tem 4.000 anos de idade, pelo menos, e o apartamento está localizado com as estruturas mais antigas do mundo. Segundo a crença judaica, a casa teria sido construída entre 40 e 60 anos antes do nascimento do profeta Abraham. Além disso, a Bíblia diz que Terah tinha 70 anos de idade quando nasceu Abraham, novamente dando evidência forte à data da estrutura. Depois de um olhar cuidadoso sobre o tamanho de sua casa, pode-se dizer que sua família era rica e influente. Perto de lá está o sítio marcado pelas ruínas parcialmente restauradas do zigurate, que continha o santuário de Nana, deus da lua, escavado na década de 1930. O templo foi construído no século XXI a.C., durante o reinado de Ur-Nammu, e foi reconstruído no século VI a.C. por Nabonid.
o último rei assírio, nascido em Babilônia. Ele encontrou um pouco à esquerda a última etapa e não havia nada a guiá-lo em termos de aparência original do monumento. Você pode restaurar em 7 etapas em vez de 3. As medidas da pirâmide enorme passou 64 metros de comprimento, 45 de largura e 30 de altura. E a altura é especulativa, uma vez que as bases de segurança sumério têm sobrevivido. No fundo distante, você pode ver a base aérea de Manali. E por isso que os turistas precisam de uma autorização especial para visitar este sítio. As ruínas cobrem mais de 1.200 metros a nordeste para o sudeste, com 800 metros de nordeste para o sudeste e ascensão até 20 metros acima do nível atual da planície. Esta é a escada que leva para o túmulo de rei Surgi. Ele foi o segundo governante da terceira dinastia de Seu e governou o período mais longo de dos reis da terceira dinastia. Ele reinou por 48 anos a partir de 2029 em 1982. Ele completou a construção do grande zigurata de Seu. Surgi proclamou-se um deus em seu aniversário 23. O arco do templo de Edulmach é que poderia ser o arco mais antigo da história. O arco é importante, uma vez que fornece uma estrutura que elimina tensões de tração que abrange uma grande quantidade de espaço aberto. Todas as forças são resolvidas em tensões compreensíveis. Isso é útil, porque vários dos materiais de construção disponíveis podem resistir fortemente à compreensão, mas são muito fracos quando a tensão é aplicada a eles. Os tijolos originais eram feitos de barro, trouxe do leito do rio Éufrates, secas e queimadas. O asfalto quente foi usado como um adesivo para fechar os tijolos. Como engenheiro, eu estava muito surpreso ao ver esta técnica utilizada naquela época. Quando o asfalto naturalmente é fervido lentamente para se livrar das frações superiores, deixa um material de maior peso molecular que é termoplástico e quando mergulhado no jeto é muito difícil de esfriar. Asfalto não só une os tijolos, também para impermeabilizá-los. Uma vez que o asfalto é definido, ele encolhe um pouco. Isto é como estes edifícios sobreviveram milhares de anos. Baseados em minha pesquisa, usamos asfalto natural aqui e em torno desta área pela primeira vez na história da humanidade. Também é importante salientar pedra e cal em tijolos, que não foram utilizados. Chauviat teria comido pouco a pouco sobre tijolos de pedra cal. Em vez disso, eles usaram tijolos de barro. A escavação não era longa do templo encontrou na antiga necrópole de Babilônia. Nos últimos tempos, devido à sua santidade, tornou-se um lugar favorito das sepulturas e mesmo depois que tinha deixado de ser habitado. Continua a ser usado como uma necrópole. Típico da época, suas evacuações destruíam informação e apresentavam montes. Nativos usando os tijolos antigos de 4.000 anos, agora soltos e teles para construção nos próximos 75 anos, enquanto o sítio estava inexplorado. Mais tarde, os viajantes encontraram Babilônia antiga. Registraram similares pedras colocadas na superfície. O sítio foi considerado rico em vestígios e relativamente fácil de explorar. As escavações de 1922 e 1934 pelo Museu Britânico e da Universidade de Pensilvânia encontraram um total de cerca de 1.850 sepultamentos, incluindo 16 que foram descritas como túmulos reais, que contém muitos artefatos valiosos, incluindo o padrão do céu. A maioria dos túmulos reais foram datados por volta de 2600 a.C. Os resultados incluem saquear um túmulo de uma rainha que é acreditado ser a rainha Poabi. Muitas outras pessoas tinham sido enterradas com ela. É uma forma de sacrifício humano. Um pequeno número de túmulos acessíveis. No entanto, a maioria delas tem sido isolada. O lugar inteiro coberto com fragmentos cerâmicos, na medida que é praticamente impossível ou pôr os pés em qualquer lugar sem pisar um.
Castelo de Nimrod é cerca de 320 quilômetros de Ur. Assim que chegamos na entrada, há uma mesquita com uma linda cúpula verde. Aqui os visitantes podem rezar antes e depois de visitar a ruína do castelo. Uma tempestade de areia tinha começado e eu tive que limpar as lentes das câmeras a poucos segundos. Como a tempestade pode ser muito perigosa, tivemos que nos apressar. É por isso que não poderia obter uma boa qualidade de vídeo. Não há muito para ver, exceto as ruínas. Portanto, permita-me continuar com a história do profeta Abraham alayhi salam. Naquela época, o rei de Babilônia costumava ser Nimrod, ou neste templo. As pessoas costumavam considerar os ídolos como deuses. De acordo com a história, o pai do profeta Abraham, Sharah, morreu na sua infância. Seu tio, Hassar, criou. Hassar era um conhecido escultor de ídolos. Desde a tenra idade, Abraão sentiu repulsa em direção a ídolos. Com a idade de 16, fiz um plano. Eu sabia que uma grande celebração seria em breve, onde todos iam deixar a cidade para uma grande festa nas margens do rio. Depois de assegurar-se que ninguém permanecesse na cidade, Abraão indo para o templo, armado com um machado, e destruiu todas as estátuas, exceto a maior delas. Pendurou o machado no pescoço desta. Quando as pessoas voltaram, eles ficaram surpresos. Abraão foi trazido ao templo e perguntou-lhe: Você é quem fez isto a nossos deuses? Abraão disse: Não, a estátua maior fiz isto. Você sabe bem que esse ídolo não fala. Eles disseram com impaciência. Abraão disse: Então, como é que você adora coisas que não podem falar, ou ver ou estar? Você perderam o juízo. Eles ficaram em silêncio por um tempo, então começaram a gritar: Que malo, que malo! Se vingar de seus deuses. A decisão de queimá-lo até a morte foi confirmada por sacerdotes e por o rei de Babilônia, Nimrod. Um ponto salente aqui é que no Alcorão Sagrado não mencionou o nome do rei ou de Nimrod. No entanto, as fontes da Bíblia mencionam como Nimrod. Então, mais incendiários foram testemunho nas mãos e nos pés de Abraão, que estavam acorrentadas, ele foi jogado no fogo. O milagre teve lugar. Fogo queimou suas cordas e nenhum rastro de fumaça podia ser encontrado em suas roupas. Pessoas assistiram em estado de choque e disseram: Incrível! O Deus de Abraão salvou-lhe fogo. No caminho de volta havia um cenário que aponta para um lugar onde Imam Saindil Albin costumava viver. Mas não consegui encontrar lugar e continuou no caminho de volta. Era uma vez uma cidade magnífica das antigas planícies de Mesopotâmia entre os rios Tigre e Éufrates. Esta é talvez a cidade mais antiga do mundo. Babilônia é rica em importância histórica e arqueológica. De acordo com os historiadores, esta cidade costumava ser a maior cidade entre 1770 e 1670. Durante esse tempo, a população era de 200.000 pessoas. As ruínas de Babilônia estão localizadas cerca de 90 quilômetros ao sul de Bagdá e cerca de 10 quilômetros ao norte de Ilha. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Nimrod foi o fundador original da Babilônia e referem para sua tese no livro de Gênesis. O Alcorão menciona Babel no capítulo 2, Sura Al-Baqarah, versículo 102. بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
foi Salomão que não acreditava, mas os demônios descriu, ensinando às pessoas a mágia e o que foi revelado aos dois anjos no Babilônia, Harut e Marut. Este é o caminho do precisão original, a mais antiga rua pavimentada da Babilônia. Tem 1 quilômetro de comprimento, uma avenida enorme que foi usada para levá-lo para a porta de estar. À esquerda, você pode ver o palácio de Nabucodonosor com a sua entrada e a parede gigantesca. Você anda pode ver o fundo do topo do antigo templo. O fundo originalmente tinha 2 metros. Você pode ver o betume utilizado na construção. O topo foi reconstruído por Saddam Hussein e você pode ver enfeites de paredes antigos com touros, símbolo de Haddad, deus das tempestades, e dragões, símbolo de Marduk, o deus principal. O dragão aqui é um composto animal com atributos físicos de cobre, leão e águia. Este relevo não são tijolos vidrados, como os belos painéis de tijolo vidrados que incluem touros, girafas, águias, dragões e leões. Andando mais longe, chegamos a um lugar um pouco mais baixo, como uma entrada alta e estreita, que entra no cofre preto. Vamos todos ser cegos por alguns segundos, enquanto os nossos olhos se ajustam por um pequeno raio de luz. O ar é fresco de qualquer maneira, e se você pode sentir o cheiro, vale a pena ficar um pouco mais para ver a estrutura de tijolos a partir do interior. Este quarto costumava ser um armazém onde o alimento é mantido. Certamente, o lugar mais frio em toda a Babilônia. Acredita-se que esse labirinto foi construído como uma barreira defensiva, permitindo a entrada reduzir os invasores enquanto os guardas puderam ficar em cima dele e, portanto, facilmente defender a entrada da Babilônia. Os arqueólogos escavaram alguns tesouros vitorianos da Babilônia. Estes tesouros só podem ser vistos em museus alemães, franceses e britânicos. O enorme elaborada porta de estar sobrevive até hoje no Museu Pergamon em Berlim. Um pequeno museu foi construído atrás da porta. O Palácio do Sul de Nabucodonosor, 190 por 300 metros, está localizado no lado oeste da rua principal, composto por 5 pátios, cada um cercado por corredores e uma variedade de câmeras. Uma das quais é a Sala de Trono, 52 por 25 metros. Aqui você pode ver um grande hall de entrada que conduz ao quarto sem teto. Meu guia me diz que as pessoas andando por aí determinam a hora do dia pelo sol. O orifício na parede é usado para colocar a lâmpada a óleo. Encontrei 2 portas originais cerca de 6 metros. A porta esculpida incluiu uma pedra moacha de graus. Se alguém não lidar com essas portas, de repente desaparecem por erosão ambiental. A própria cidade foi construída sobre o rio Éufrates e dividida em partes iguais ao longo de suas margens direita e esquerda, com taludes e gremas para conter a inundação sazonal do rio. Babilônia cresceu em extensão e grandeza ao longo do tempo, mas ao pouco estava sob o domínio da Síria. Os amorreus ao princípio eram nômades. No entanto, Babilônia subiu como uma grande cidade à autoridade suméria Mesopotâmia sob os reis amorreus. Babilônia tornou-se uma cidade-estado mais elevado como a capital do grande soldado amorreus. Uma característica incomum daqueles tempos era o famoso rei, legislador e reformador social, rei Hammurabi. Há um código de direito comum. Foi um rei como uma verdadeira preocupação para o bem-estar de seus súbditos. Durante o reinado de Senacherim de Assíria, Babilônia estava em constante rebelião liderada por Mushepik Marduk. Em 689, seus muros, templos e palácios foram demolidos para reprimir a revolta. Em 652, a Babilônia foi cercada pelos assírios e fome em sua apresentação. Sou Nabopolassar.
Em 626, a Babilônia libertou-se do domínio assírio e se tornou a capital do Império Neobabilônico. Com a recuperação da independência de Babilônia, uma nova era de atividade arquitetônica se seguiu. E seu filho, Nabucodonosor II, 605-562, tornou-se a Babilônia uma das maravilhas do mundo antigo. Nabucodonosor ordenou a reconstrução completa dos motivos imperiais, incluindo a reconstrução de Ziggurat e Temenanque e a construção de cerâmica na Porta de Estar. O mais espetacular de 8 portões que cercaram o perímetro da Babilônia. A maioria dos edifícios existentes da Babilônia pertenecem a seu tempo. Entre as obras mais importantes do rei Nabucodonosor II continuam suas conquistas leste a oeste, estabelecendo um império que era o mais forte conhecido na história. Ele fez um grande esforço para reconstruir e melhorar a cidade de Babilônia e se expandir. Durante seu reinado, a área da cidade de Babilônia ascendeu a mais de 10 km², com um parâmetro de 18. A cidade foi cercada com 2 paredes. O exterior, na verdade, consiste em 3 paredes. A espessura da primeira foi construída do barro, tinha 7 metros. O segundo foi construído de tijolo e tinha uma espessura de 7 metros também. O terceiro também foi construído de tijolo e tinha uma espessura de 3 metros. As torres de defesa foram construídas ao longo da parede exterior, o qual, por sua vez, eram rodeados por um fosso cheio com água. A parede interna consistiu de 2 linhas ou 2 paredes de tijolo com torres de defesa entre eles. A famosa Porta de Estar, o nome de deusa Estar, deusa de guerra e de amor, que elas compartilham muitas semelhanças com Afrodite e Veio, de acordo com a lenda do submundo e de passado. O leão era símbolo, aparece na Porta de Estar. A Nabucodonosor também é acreditado com a construção dos Jardins Suspensos de Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diz que ela tinha construído para sua esposa com sua idade, Amiguite. Os jardins suspensos foram construídos em cima dos arcos de pedra de 23 metros e foram irrigados pelo Éufrates por um sistema mecânico complicado. Os jardins suspensos de Babilônia foram uma série de terraços cheios de plantas. As escavações descobriram um sistema de túneis desenvolvido e polha que aparentemente carregava água a partir do nível do solo para o terraço superior. Os restos dos jardins suspensos são ainda visíveis hoje. Fizeram parte deste palácio. Nas margens do rio Éufrates pode ser visto o leão de Babilônia matando um soldado. Isto é muito bem esculpido em basalto, como é chamado em árabe basak. Na escultura, a parte de atrás do leão tem marcas que indicam que foi para uma cadeira bonita para montar. A deusa Ishtar iria parar-se. O que sobrevive até hoje são as curvas inferiores das paredes ou apenas as suas fundações. Além disso, o que sobrevive é ameaçada por lençol freático alto de sal. No fundo, pode ver o palácio presidencial de Saddam Hussein. Neste palácio, por 175 por noite, você pode passar a lua de mel em um quarto que é dito ser de Saddam. Em 1983, Saddam começou a reconstruir o palácio de Nabucodonosor, no topo das ruínas antigas, reconstruindo importantes artefatos históricos destruídos. Ela encontrou seu nome muito dos tijolos, em imitação de Nabucodonosor. A inscrição frequente lê: este foi construído por Saddam Hussein, filho de Nabucodonosor, para glorificar o Iraque. Não me divertiu. Sim, me surpreendeu. Estou até lembrado por seu esforço, não por seu nome estampado. Eu não tinha certeza se eu queria ver reconstrução ou original. Esta parte do mundo está cheia de história. Em qualquer lugar no Médio Oriente que visitei, vi pouca consideração desses sítios por moradores. Seu próprio governo não está fazendo muito.
no Reino da Arábia Saudita, reconstruiu a maioria dos sítios com estruturas muito maiores, construídas em cima do original. Que pena! Diz que quando você aponta o dedo a alguém, três apontam a você. Nós fizemos a nossa parte equitativa dessa destruição. Nos bombardeios deste sítio, fizemos um composto base militar, Alfa aqui, nivelando a parte de Babilônia para helicópteros poder pousar. Mesmo limpou uma área e a área hoje é utilizada como parque de estacionamento para os veículos militares pesados. Fizemos o mesmo em Ur, apenas porque na base aérea do Imam Ali era muito próximo a esse local. Soldados americanos que retornam para casa foram presos aqui por artefatos roubados. Tenho certeza que um monte de tesouros arqueológicos acabou nas casas das forças de coleção. Este lugar está cheio de tijolos secos ao sol, espalhados com inscrições antigas e peças de cerâmica quebrada. Milhares delas tudo à vista e quase piso alguns. Eu poderia facilmente ter tomado algum comigo, mas como um viajante experiente, eu era um convidado e deixou o local como estava. Os locais históricos do Médio Oriente estão sendo destruídos em um ritmo rápido. Eles estão em perigo sob governos bombistas suicidas, estilo do Talibã. O bombardeio aéreo durante o conflito saques, ou simplesmente negligência. Eu fiz a minha pequena taxa para salvar este vídeo. Comprometo-me a continuar a fazê-lo. Esperemos que os outros vão fazê-lo melhor do que eu. Ilha é entre Kufá e Karbala, perto do rio Éufrates. Este é o túmulo do profeta Shoa alaihi salam. Ele era um homem rico com grandes rebanhos de ovelhas e um monte de terra. Ele tinha muitos filhos e era muito respeitado por seu povo. O profeta Shoa era generoso com sua riqueza, confiante na sua paciência e constância. Deus o testou causando a perda de sua propriedade bens e filhos. Ele também começou a perder sua saúde, sofrendo de uma doença grave. Finalmente, ele foi exilado de sua comunidade e teve que deixar a cidade. No entanto, o profeta Shoa continuou a confiar em Deus e jurou. Finalmente, Deus o livrou da miséria que ele estava. O profeta Shoa bateu o pé e um jato de água saiu. Quando o lavou com água, viu sua doença, desapareceu e voltou ao normal. Perto dele estavam enterrados os filhos de Hazrat Muslim bin Aqil, Mohammed e Ibrahim, na cidade de Musayyib. Muslim bin Aqil foi o mensageiro de Imam Hussein ibn Ali, como o povo de Kufá. Aqil ibn Abi Talib era o irmão de Imam Ali ibn Abu Talib. Após Muslim ibn Aqil foi martirizado, Mohammed e Ibrahim também foram presos e colocados na prisão. Mohammed tinha apenas 8 anos de idade e Ibrahim tinha 10 anos. Quando o carcereiro sabia que eles eram, ele soltou. Era uma noite escura. Eles caminaram e encontraram no rio Éufrates. Ele subiu em uma árvore para se esconder durante o dia. Só então, uma mulher veio até o rio para buscar água e em seguida descobriu e foram trazidos para sua casa. Quando seu marido Harid o viu, quis receber a recompensa de Allah ibn Ziyad Ubaid, o governador de Kufá. Ele havia oferecido uma recompensa para quem capturou crianças. Na parte da manhã, Harid arrastou para a margem do rio as crianças, decapitou-los com sua espada, jogou os corpos no rio e tomou as cabeças para levá-los para Kufá e coletar a recompensa. Cerca de 30 quilômetros de ilha, na cidade de Surá, é o local da tumba de Hazrat Imam Musa Qasim bin alaihi salam. Uma vez que os califas abbasidianos estavam lá para se livrar da progênie de Imam Musa Qasim alaihi salam, seus filhos estavam dispersos em diferentes lugares para se esconder. Um deles foi o Imam Ali Raza alaihi salam, que foi para Mashhad, Iraque,
Sua filha, Fátima, fez o mesmo e foi para Qum, Irã. Ela é comumente conhecida como Mahoma Qum. Hazrat Qasim escondeu aqui, casou aqui e nunca revelou a sua origem até que ele morreu aqui por motivo de doença em 808. Ela tinha apenas 42 anos de idade. Hazrat Qasim foi um grande cientista e um homem nobre de seu tempo. Um de seus irmãos foi Hamza al-Sharqi. Este é o santuário de Syed Ahmad bin Hashim. É também conhecido como Hasma al-Sharqi. Seu santuário está localizado na cidade de província de Hamza al-Sharqi de Vanilla e é cerca de 20 quilômetros ao sul da ilha. Dentro deste lugar sereno, o trabalho de telhas de vidro é muito fascinante. Este é o santuário de Hazrat Imam Zainul bin Imrad Abidin alayhi salam. Ela está localizado a 5 quilômetros ao norte da ilha, na estrada para a Babilônia. Najaf é 160 quilômetros ao sul de Bagdá e apenas 10 quilômetros de Kufa. Este é o lugar do enterro do Imam Ali alayhi salam, após seu martírio e morte nas mãos de Ibn Mulim. Como em conformidade com os desejos dele, Imam Ali foi enterrado em uma área desconhecida perto de Kufa. Traços de seu enterro foram apagados devido à atitude hostil dos humídeis com ele. Seu túmulo permaneceu oculto por 75 anos até que Imam Jafar al-Sadiq, Jafar alayhi salam, disse durante o regime Abbasida. Em seguida, Shian Ali Sabia começou a fazer visitas ao túmulo. Hoje, o santuário é o lugar em terceiro lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos xiitas. É um importante local de peregrinação. O mausoléu em si é impressionante e resplandecente em ouro. Ouro puro, 7.777 telas que cobrem a cúpula e 2 minaretes dourados altos de 35 metros cada um com 40.000 folhas de ouro. A cor predominante do exterior é ouro brilhante e todo o exterior do mausoléu tem incrustada em um padrão de mosaico de mármore branco, luz azul e ouro novamente como um respingo ocasional de ferrugem no Oriente Médio. Lá, dentro, a mesquita é decorada com luzes de neon que refletem as telhas e as paredes de espelho de prata martelada. No interior da mesquita há um tesouro frequentemente saqueado dos preciosos objetos doados pelos sultãos e outros devotos ao longo dos anos. Durante toda a sua vida, Imam Ali alayhi salam enfatizou para adquirir conhecimento. Ele costumava dizer: pergunte o que quiser, até sinto falta. Gostaria de mencionar alguns ditos do imã do Nashul Blagaj. A mulher é uma criatura delicada com fortes emoções que tenha sido criada pelo Deus Todo-Poderoso para assumir as responsabilidades de curar e educar a sociedade e o avanço rumo à perfeição. Deus criou a mulher como símbolo de sua própria beleza e conforto para seu parceiro e sua família. Polidez não custa nada, mas dá tudo. Quando o mundo empurra dos joelhos, você está na posição perfeita para rezar. O sopro é a tentativa de alguém que é incapaz de ser melhor. A graciosa negativa é melhor do que uma promessa de longa. Estranho é o homem que ele tem medo de algo que escapa, mas quando você tem medo de Deus, se aproxima dele. A vida é feita de 2 dias, um para você, um contra você. Por esta razão, quando é para você, não seja orgulhoso e imprudente. E quando é contra você, seja paciente. Ambos os dias são provas para você. Não há nenhuma riqueza como sabedoria, sem pobreza como ignorância, nenhuma herança como refinamento ou qualquer apoio da consulta. Quando este mundo favorece a alguém, ele fornece atributos e excede os méritos dos outros. Enquanto o caráter deixa longe dele, você é arrebatado de suas excelências e fama.
Viva entre as pessoas de tal forma que você morrer para chorar por você. E se você está vivo, ansiem ter sua companhia. Erros são frequentemente o resultado de timidez e medo. As decepções são resultado da timidez. Horas elas se passam como nuvem de verão. Portanto, não perder a oportunidade de fazer boas ações. Um amigo não pode ser considerado um amigo pelo menos tentar 3 coisas: tempos de necessidade, a sua espalda e depois de sua morte. Note-se que antes do regime de Saddam Hussein, os alunos de Najaf viajou para os destinos estudos islâmicos. Meu pai, Maulana Arif Hussein Mutayeh, durante a década de 1950, veio aqui para realizar o ensino superior. Atualmente, o Ayatollah Sistani, que é uma grande autoridade religiosa, vive aqui. Sua casa está muito perto do santuário de Manali. Tive a sorte de conhecê-lo. Ayatollah me deu um anel com uma pedra chamada Dur Najaf como um presente. Perto está o Wadi As-Salam, que significa literalmente o Vale de Paz. O cemitério ocupa uma área de mais de 1.500 hectares e contém mais de 5 milhões de corpos. Por isso, é um dos maiores cemitérios na Terra. Wadi Al-Salam é também o único cemitério do mundo onde o processo de sepultamento ainda continua por mais de 1.400 anos. A maioria dos corpos é colocado em uma das muitas catacumbas do cemitério. Por esse motivo, foi capaz de absorver todos esses corpos durante tantos séculos. O cemitério tem importância no Shia. A crença diz que as almas de todos os homens e mulheres leais mudei para cá. Não importa onde eles estão enterrados os corpos, muitos profetas, reis, príncipes, sultãos e cheitas em todo o mundo foram enterrados lá. Alguns acreditam que o próprio Hazrat Ali foi endossado pelo Sith como parte do céu. Grande Ayatollah Shahid Imam Bakir como Sadr, que foi morto por Saddam, também está enterrado aqui. Entrei no cemitério por milhas e nunca terminou. E testemunhei ao redor do mundo pessoas enterradas aqui. Wadi Al-Salam contém túmulos construídos com tijolos cozidos e gesso e ascensão em diferentes níveis. Alguns são decorados com guirnaldas de flores de plástico cujas cores desvaneceram no neon do sol do deserto. Pouco mais de um pé separa os túmulos. Entre as lápidas, são a família que criptas são grandes quartos construídos pelos ricos, muitas vezes curados por cúpulas. Também existem criptas subterrâneas que estão indo para escadas. Entrei em algumas dos poros e vi estas sepulturas. As cavernas dos contadores anos 1930 e 1940 têm seu próprio estilo. Subir até 3 topos arretados. Quando os rebeldes se refugiaram nos espaços estreitos entre os túmulos de superlotação, o exército iraquiano impediosamente varreu sua maneira os túmulos dos seus camaradas de armas. Hoje, pilhas de gaiolas destruídas das sepulturas permanecem empilhadas na estrada. Durante a guerra do Iraque em 2013, combatentes fortemente armados, milícias iraquianas, frequentemente usaram o cemitério para ocultar e emboscar o inimigo unidades. Os americanos não podem entrar na área porque está cheia de ruas estreitas e mausoléus subterrâneos. Os pistoleiros locais, que conheciam tudo muito bem, se vencem em seguida morrendo para esconder-se dentro dos túmulos que estão aqui. Alguns xiitas, como dela, pediram a seu filho guardar dinheiro para levar seu corpo para Najaf e enterraram em Wadi As-Salam. Após a morte, seu corpo está enterrado em um cemitério local com a promessa de que então se encontra preenchida. Mais tarde, depois de meses, quando são tomadas medidas para mover o corpo dele é escavado e enviado ao Iraque para ser enterrado em Najaf. No Paquistão, testemunhou pessoalmente o evento 2 vezes quando o corpo foi escavado e o corpo dela foi tão legal, como se tivesse morrido no mesmo dia. No cemitério há possíveis locais no sepultamento do profeta Saleh e profeta Hud alayhi salam.
no Alcorão, o profeta Saleh alaihi salam foi mencionado nos 8 versículos e o profeta Hud alaihi salam foi mencionado em 23 versos. Saleh, o profeta, foi enviado para a aldeia de Tamúrios. Como um milagre, foi feita para um camelo de uma montanha. A pessoa foi avisada que não mate camelo, mas foi morto. Então, elas foram destruídas pelo fogo ou terremoto. As pessoas nos tempos de Jostar do profeta eram ricos devido à sua riqueza, eram muito poderosos, mas eles adoravam ídolos. O profeta Hud repetidamente advertiu para desistir adorando ídolos e voltar para Deus, mas eles não escutaram. Deus castigou, elas foram todos mortos, exceto o profeta e alguns crianças. Lá, no cemitério perto de outra área, uma macadam dentro desta construção, atribuída para Imam Ruiq Sadi alaihi salam. Não há nenhuma evidência ou informações indicando a razão para esta nomeação. De qualquer forma, o aqui rezou 2 recados de oração para o Luciano. Também é aqui uma fonte que diz que aquele Imam Mehdi alaihi salam retiveram água para gozo, banho ritual. Quando chegamos em Kufá, houve uma tempestade de areia no horizonte. As tempestades aparecem do nada e às vezes desaparecem rapidamente. No entanto, a areia entra na câmara e é muito difícil de limpar. De qualquer forma, a nossa primeira parada, a casa onde Imam Ali alaihi salam estava com sua família, costumava viver aqui durante seus anos de califato. Eu vi fotos antigas da casa. Como resultado da reconstrução, esta casa parece melhor forma, mas muito diferente. Até então, Medina Emshazad usada para ser o sede do governo. Imam Ali quis Kufá, no Iraque. A nova capital por razões estratégicas, idealistas e pragmáticas. Medina foi o berço de cultura islâmica e civilização. Imam Ali estava ansioso por salvar Medina às devastações da guerra civil que terminou com o assassinato do terceiro califa, Hazrat Uthman Razi Allah. Eu não queria que Medina se tornasse um movimento para outra localidade de turbulência política e ele queria salvar a cidade do profeta da destruição. Além disso, Kufá, no Iraque, tinha uma localização mais central. Uma vez terminado o Shah Jamal, a batalha do camelo que foi travada em Basra, quando a lei e a ordem tinham sido restaurados em Basra, foi nomeada Abdullah bin Abbas como seu povo governador e foi para Kufá. 4 de janeiro, a partir de 657, anunciou 7 meses após assumir o comando do governo. O Imam Ali tornou-se portas de Kufá. A primeira vez que entrou grande mesquita, ofereceu uma oração e em seguida fez um discurso. O povo de Kufá pediu a Imam Ali de permanecer no Dar ul-Amara, o palácio de governador. Mas ele não concordou. Em vez disso, ele escolheu esta casa despretensiosa para sua residência. Infelizmente, só depois de 4 anos, 28 de janeiro de 61, como resultado de um assassinato, ele morreu nesta casa. Sua ablução também realizou nesta casa, nesta sala. Muhammad Latif Ansari do Paquistão, um historiador contemporâneo, observando sua história do Islã, que como Abu Shad e Abu Sufyan foram responsáveis para a migração do profeta Muhammad alaihi salam de Meca a Medina, então seu filho Muawiyah foi responsável pela migração de Imam Ali de Medina para Kufá. Na parte de trás da casa você pode ver as ruínas de Amara, Darul. Foi onde aqui, após os acontecimentos atrozes de Karbala, trouxe seus companheiros de Imam Hussein Qabis alaihi salam e governador Ibn Ziyad. Também foram trazidos os membros da família do Imam que estavam acorrentados. Ironicamente, a cabeça de Ibn Ziyad foi trazida aqui também na frente do então governador Mukhtar al-Thaqafi, que vingou-se da morte de Imam Hussein. Ao lado da casa de Imam, a grande mesquita do Imam Ali, onde costumava liderar orações e discurso.
Vários desses sermões aqui poderão ser encontrados no livro Nahul Balagha. Em 26 de janeiro de 661 começou aqui orações de madrugada. Foi o mês de Ramadã e ele estava em jejum. Quando ele entrou da postração, Kariyita Ibn al-Rami bin Mullah foi ferido com uma espada coberta com veneno na cabeça. Quando a espada atingiu, o imã pronunciou: فزتوا برب الكعبة. pela promessa do Senhor de Kaaba, sou bem-sucedido. Pessoas assistiram a amarrar um pano sobre o ferimento. O efeito do veneno esticado no corpo de Hazrat Ali. Seus filhos, Alaihis Imam Hassan e Imam Hussein, salam, envolveu em um cobertor e levou para casa. Imam Ali ordenou seus seguidores para não atacar a Quraysh se ela ter sobrevivido. Ibn Mulyam iria ser perdoado enquanto se ela morreu. Ibn Mulyam pagá-lo com a mesma moeda, independentemente se morrer ou não sucesso. Esta tentativa de assassinato por Qaryazis foi um sucesso e, como resultado, ele foi martirizado 2 dias depois. Não há nenhuma empatia de Hazrat Ali em sua devoção, generosidade, bravura, coragem e caráter. Suas virtudes são um exemplo para a humanidade e não há palavras para expressá-lo. No pátio desse grande mesquita existem vários lugares para visitar. Por exemplo, Maqam, o profeta Adam alaihi salam, Maqam do profeta Noé alaihi salam, Maqam, arca de Noé, Maqam do profeta Abraão alaihi salam, Maqam do profeta Muhammad alaihi salam, Maqam do profeta Anjo Gabriel alaihi salam, Musallai Imam Zainul Abidin alaihi salam. Também contém os túmulos de Amir al-Mukhtar Tagafi, que levou a vingança contra os assassinos de Imam Hussein. Hani ibn Urwah, que hospedado Hazrat Muslim bin Aqil Kufa e Muslim bin Aqil, o primeiro mártir de Karbala. Na minha próxima viagem, a maioria destes lugares será renovada e sua aparência vai mudar completamente. De outro lado do santuário de Imam Ali alaihi salam é um santuário de Bibi Khadija. Ela era filha de Imam Ali como um escravo. Poderia ser Bibi Ummia ou Bibi Shuabi. Messan Etamar era um escravo. Imam Ali comprou e libertou. Ela vendia no mercado em Kufa e nesta conta era conhecido como Messan Etamar. Messan tornou-se um dos melhores estudiosos do seu tempo, explicado um verso do Alcorão, uma vez que Imam Ali disse que Messan vai ser enforcado por causa de seu amor para Imam e mostrou-lhe a árvore também. Esta profecia se tornou realidade. 22 de setembro de 680, Ubaid al-Ahim Ziyad estava pendurando na árvore pelo amor de Imam. Este é o santuário de Hazrat Kumail. Ele era um amigo próximo de Imam Ali. É reconhecido pela preservação dos ensinamentos de Imam Ali. Uma delas, Edu Kumal, com idade de 34 anos, foi condenado a ser decapitado por Riyad por seu amor de Imam Ali. Deixe-me começar com a força de Al-Qudaidir, cerca de 60 km ao sul de Karbala. É uma grande força retangular erguida em 775 como um único estilo defensivo construído pelo califa Abbasida As-Shafar, sobrinho de Isa ibn Musa. As escavações foram realizadas no início do século XX. O forte foi restaurado ao seu estado original. Karbala é tudo sobre Imam Hussein alaihi salam e sua viagem a esta parte do mundo. Era 26 de abril de 670, quando Yazid sucedeu seu pai no trono do Império Islâmico. O povo da Meca e Medina continuaram a considerar o Imam Hussein como seu líder. Então, Walid Yazid ordenou a seu governador em Medina para tomar o juramento de fidelidade de Imam Hussein ou matá-lo. O imam deixou Medina em 4 de maio de 686 dias depois, veio a Meca. O imam ainda não tinha tomado uma decisão sobre onde ir. O povo de Kufa escreveu uma carta ao imam com centenares de outras cartas e muitos emissários especiais. Quando o imam Hussein recebeu tantos pedidos, ele enviou seu primo Hazrat Muslim para Kufa
para estudar a situação lá e aprender. Como Kufá veio a Hazrat Muslim e seus 2 filhos, 18.000 pessoas se comprometeram na sua fidelidade ao Imam Hussein. Hazrat Muslim relatou ao imã para avançar para Kufá. Enquanto isso, Imam Hussein descobriu que Yazid tinha enviado várias pessoas para matá-los durante a peregrinação. Era 8 de setembro de 680, apenas 2 dias antes da peregrinação, quando o imã decidiu deixar Meca para o Iraque. Como ele havia cerca de 50 pessoas, incluindo mulheres e crianças de sua família e amigos. Além disso, Yazid tinha nomeado um nome muito cruel, Ubaydullah ibn Ziyad, o novo governador de Kufá. Ibn Ziyad havia ameaçado qualquer que é dedicado a qualquer atividade contra o governo com a morte imediata. Ibn Ziyad também selou Kufá. No dia seguinte, Hazrat Muslim foi preso e morreu em 9 de setembro. 2 dias antes da sua chegada em Kufá, Imam Hussein recebeu a notícia da morte de Hazrat Muslim e o sofrimento de Kufá. Ele mudou de rumo e cancelou sua viagem no oeste do deserto. Havia 14 lugares onde soube que o imã tinha acontecido durante esta viagem, de acordo com a minha pesquisa. 1 de outubro, o imã e sua caravana estava perto da fortaleza de Al-Uqaydir, perto do rio Wadi al-Wari. Então, passou no nordeste ao longo do rio seco para Karbala. Al-Uqaydir não existe, mas havia um pequeno castelo a 2 quilômetros da propriedade de um judeu que era conhecido como Qasr Ervani Maqatil. Aconteceu que vir para Karbala um dia antes, e por isso que eu decidi passar o dia 1 de outubro nesta área para sentir o que o imã e seus companheiros devem ter sentido. A temperatura do ar foi de 88 máximo 50 mínimo Fahrenheit. Não era tão quente, na minha opinião, mas a condição seca fez-me muita sede todo o tempo. Eu tive que beber água cada 15 minutos. Eu estava esperando que o chão era de areia, mas fico surpreso ver que o barro. Eu achei que essa área era muito seca. Em qualquer lugar, viajando através do Iraque, vi camelos selvagens. Nesta área não havia nenhum, devido à falta de fonte de alimento natural para eles. Fiquei pensando sobre como o imã deve ter atravessado este deserto nessas condições. Como o imã e seus companheiros devem ter sido sede durante o dia, e frio e à noite. Finalmente, no dia 12 de outubro, Imam Hussein alayhi salam vieram para a terra de Karbala e acamparam perto de um afluente do rio Éufrates, conhecido como Alquema. 1000 soldados duros cercaram o campamento de Imam e ordenou que o imã e sua comitiva deixem a margem do rio e retirem suas tendas. Em seguida, o imã tomou suas tendas colocadas nesta área. Umar bin Saad consegue ser apontado como comandante do exército de Yazid e chegou a Karbala em 3 de outubro. Enquanto isso, as tribos de Bani Assad enviou uma força considerável para ajudar o imã Umar bin Saad, mas obrigou-os a retornar. Curiosamente, ainda hoje, a cada ano, as tribos de Bani Assad chegaram ao santuário de Imam Hussein em grandes grupos, pedindo desculpas por não ajudá-lo. 3 dias depois, Shimir veio mais de 4.000 homens. Em várias ocasiões, Imam Hussein e Umar bin Saad se reunidos aqui para encontrar uma solução, mas uma e outra vez, Imam Hussein recusou-se a jurar fidelidade a Yazid. Mais tarde, naquela noite, uma carta foi enviada por Ubaydullah bin Ziyad, informando-o de que Umar bin Saad poderia ter um bom voltar ao Imam Hussein. Isso resultou na nomeação de Shimir como a nova comandante do exército de Yazid. Em 7 de outubro, todos os suprimentos de água parou para o acampamento de Imam. Em 8 não havia água no acampamento. No tarde do dia 9, o exército de Yazid, movido em formação de ataque Imam, foi relatado que as ordens eram de Kufá para começar a luta e matar a família do profeta. Imam se reuniu com Umar bin Saad última vez e pediu-lhe para deixá-lo ficar uma noite, e foi concedida. Enquanto isso, algumas pessoas fizeram individualmente a partir de Kufá para ajudar o Imam. À noite, Imam reuniu-se com todos os seus companheiros e pediu para sair porque a morte era certa. Ninguém deixou. As crianças estavam morrendo de sede e naquela noite, Imam enviou Burahid Ahmad do rio com algumas pessoas para transportar água. Depois de uma batalha feroz, ele conseguiu trazer uma pequena quantidade de água para o acampamento. Mais tarde, devido a temores de que o exército de Yazid atacaram durante a noite,
companheiros do imã cavaram com uma bala em torno de volta de campamento. Neste local, conhecido como Al-Fustat, Imam Hussein alayhi salam colocou uma tenda temporária para trazer o martirizado. Ela está localizada entre o local do martírio de Imam e seu acampamento. Esta nova construção, Husseiniya al-Askar al-Pakistani, também é uma parte da famosa Al-Fustat. Foi também para trazer os feridos e cuidar de seus ferimentos. O interior desta mesquita reflete o estilo de Imam Bargah, paquistaneses com bandeiras, pinturas murais e pinturas. Na manhã do 10 de novembro, Imam Hussein Abbas fez a seu irmão o campeão do pequeno exército de 79 homens, com idades entre 80 e 14. De repente, Ur ibn Sayyid al-Riyahi, junto com seu irmão, 2 filhos e cerca de 27 soldados, desertaram do campamento de Yazid e se juntou ao campamento de Imam, totalmente sabendo que pereceram. Imam deu ordens para que não começaram a lutar até que alcancem as setas do campo inimigo. Ur era líder do contingente que trouxe o Imam festa em Karbala. Imam pediu permisso para lutar por ele em primeiro lugar. Depois que permisso concedido, ele foi fazer guerra. Superado pelos números no outro lado, foi logo morto. Mais tarde, seu irmão e seus filhos estavam lutando e foram martirizados. Posteriormente, membros das tribos tomou os corpos de Ur, seus filhos e irmãos, e foi enterrado em sua aldeia, que fica a cerca de 9 km oeste de Karbala. A seu martírio, Imam Hussein disse: Ur, como sua mãe chamou Ur, o que significa o nome livre. Você é um homem livre, nesta vida após nesta. Habib ibn Masahir era o filho de Bin Asad Abi Waqas e amigo de infância de Imam Hussein. Foi dado o dever de ser realizada pelo flanco esquerdo do exército de Imam. Apesar do fato de que ele tinha 70 anos, ele matou 62 soldados inimigos antes de ser servado como prisioneiro depois decapitado por Shimmer. Ele está enterrado ao lado de Imam Hussein. Gradualmente, todos os camaradas de Imam Hussein começaram a ser martirizados. Eles foram enterrados juntos, seus túmulos estão juntos. Estão dentro do santuário de Imam Hussein. Seus nomes são mencionados lá também. Hazrat Qasim bin Hassan, o sobrinho de Imam, tinha apenas 13 anos de idade. Foi a uma luta e depois de matar várias pessoas, Omar bin Mu'adh bin Urwa conseguiu batê-lo com sua espada e matou. Até agora, apenas algumas pessoas deixaram o campamento de Imam Hussein. Uma vez que as crianças estavam morrendo de sede, ele pediu a seu irmão e portador de bandeira de Abbas para trazer um pouco de água do rio. Hazrat Abbas lutou bravamente e com sucesso atingiu o rio. Afinal, ele era o filho de Hazrat Ali ibn Abi Talib. Ele correu para o campamento a montar seu cavalo. Tinha a bandeira em uma mão e na outra água. Said bin Barka bateu com a mão direita com a espada e, como resultado, Hazrat Abbas perdeu sua mão direita. Mesmo Abbas conseguiu segurar a água. De repente, Hakim bin Tufail bateu com a mão esquerda com sua espada e a flecha atingiu o tanque de água. Agora, Hazrat Abbas sabia que viria ao acampamento de Imam com as mãos vazias. Voltou com seu cavalo no rio. Ele não queria ir de mãos vazias. Esta teoria é evidente na forma como seu túmulo está marcado e seu santuário foi construído. Em pouco tempo, flechas e espadas começaram a cair em cima dele e caiu. Ela tinha 34 anos no momento do seu martírio. Após a morte de Hazrat Abbas, Hazrat Ali Akbar, o filho de Imam Hussein alayhi salam, chegou ao campamento de batalha e lutou bravamente. Finalmente, Munkin bin Marad Abadi e Ibn Numayr foram bater com sucesso com suas lanças no peito de Ali Akbar. Ele bateu para fora seu cavalo e foi martirizado. Ele tinha 18 anos. Quando Imam Hussein estava sozinho no campo, tendo sido martirizados todos os seus bravos companheiros e familiares, ele levantou uma chamada final 3 vezes. هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا. Existe alguém que vira para me ajudar? Alguém vem em meu auxílio? Disse que este é o lugar.
onde Jafar Echin veio oferecer ajuda ao imã Hussein. Mas desde que ele era um mocinho, o imã lhe deu permisso para lutar. Não havia ninguém para ajudá-lo. No acampamento, o idoso de 6 meses estava prestes a morrer de sede. O imã o levou para o campo de batalha e pediu ao exército para dar-se a beber um pouco de água. Quando não houve resposta, ele colocou seu filho, Ali Asghar, na areia. No entanto, ninguém se moveu. Finalmente, quando o imã estava levantando seu jovem filho na terra, Urmala tirou uma flecha para que a flecha atravessasse seu pescoço. Ali Asghar morreu instantaneamente. Sua madre chorou e disse ao assassino: "Você tem que ter idade suficiente para ser morto. Quem mata uma criança nessa idade?" فصل لربك وانحر. Imã tomou o corpo de seu filho na parte de trás do campamento e ele enterrou-la com a esperança de que o inimigo não iria encontrá-lo. Disse que antes dela enterrou a criança, deu 7 passos movida para trás e disse: إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. Verdadeiramente somos de Deus e de verdade, voltando para Deus. Eu aceito a sua decisão. Alcorão, Sura Al-Baqarah 256. Infelizmente, no dia seguinte, o inimigo sacou fora da sepultura o corpo enterrado do bebê com uma lança. A cabeça desta criança também foi decapitada junto com outros mártires e colocada em uma lança. Depois de enterrar seu filho recém-nascido, Imam Hussein veio ao acampamento e disse um adeus final para as cenouras. Ao chegar ao campo de batalha, ele fez seu discurso final para o inimigo. Ele disse: "Ó povo, você me reconhece, eu não sou o filho de apóstolo de Deus? Você sabe, minha mãe era Fátima Zahra, filha de apóstolo de Deus, e minha avó, a senhora Khadija, primeira a abraçar o Islã. E Hans, chefe dos mártires do Islã, um dos meus tios. O povo, você reconhece esse turbante? Não é o turbante e essa espada na mão do santo profeta. Você sabe que meu pai, Ali ibn Abi Talib, foi o primeiro entre os homens para se juntar ao santo profeta na fé do Islã. E era o mais sábio e o mais tolerante como todos os homens, e foi o Maula, o professor, de todos os homens e mulheres. Então, por que você quer o derramamento do meu sangue?" Umar Saad gritou: "Sim, nós sabemos quem você é, mas você está indo para matar." Então disse aos seus soldados: "Não ser vítima do que Hussein fala, matá-lo." Umar refusou: "Você está determinado a lutar contra mim, então eu vou lutar com você. Não temo a morte. Morte para mim é mais doce do que desonra. Agora eu vou deixar você testemunhar a bravura do filho de Ali ibn Abu Talib." Imam Hussein pegou sua espada e começou a lutar. Inicialmente era 1 a 1. Embora Imam Hussein estava com sede, cansado, ferido no duelo, lutou bravamente com sucesso, matou todos os seus adversários. Umar San enviou a todos os seus melhores guerreiros contra Imam, mas todos pereceram. Ninguém se atreveu a chegar perto de nosso Imam. Imam está nos estribos e lança-se a olhar para onde estava o cadáver de Hazrat Abbas, murmurou: "Abbas, você viu seu meu irmão em batalha, sede com o coração partido. Nesta situação, Umar Saad ordem para tirar flechas de todos os lados." É narrado que Jibrail apareceu e disse ao imã: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
Oh, Hussein, Deus está contente com a sua coragem. Chegou o momento para que você possa salvar o Islã com sua vida. Mas sua alma em paz. Volte para seu Senhor, ficar em sua boa vontade. Surah Al-Fajr, 89, 27 e 28. As setas velhas de todas as direções. Imam Hussein desembrulhou a espada de vaina e sentou-se sobre o cavalo. Abu al-Khafi atingiu na cabeça com uma seta. Como Imam continuou mesmo tendo a seta, uma flecha atingiu o peito. Então, Saleh bin Bahat atingiu com uma lança de lado. Imam não poderia ficar em seu cavalo e caiu batendo na areia. O dia começou com Adan Akbar Ali. Acabou sua postração do Imam Hussein. Quando o Imam estava subindo, Vira bin Sharik bateu a mão direita com uma espada. Imam caiu na areia novamente. Sanam bin Ana atingiu nas costelas com uma lança e novamente no peito. Como o Imam estava tentando se levantar novamente, Malik bin Nasser Kindi bateu a cabeça com uma espada. Evar bin Sharik feriu o ombro. Hassan bin Numer acertou o rosto com uma seta. Abu Ayyub Gandhi atingiu o pescoço. Nasser bin Harshan atingiu o corpo com uma espada. E Bahad bin Saleh feriu no peito com uma lança. Então, Shimir bin Silchosan estava à frente de Imam e decapitou e montou como cabeça uma lança. O martírio de Imam Hussein foi aos 56 anos de idade, e narrado que a irmã de Imam Hussein, Bibi Zainab, estava assistindo à luta de uma pequena colina. Essa colina mais tarde se chamou Tila Zainabia. A crueldade não terminou aí. Akans bin Musa levou o turbante do Imam. Ishaq bin Hasura levou camisa. Abar bin Kab tomou a manto. Aswad bin Khalid levou sapatos. Abdullah bin Qais bin As-Assad outras peças de roupa. Omar bin Saad assumiu a armadura e Shami bin Khalid Asde pegou a espada do Imam. Mas sua anel não podia apertar sua mão, de modo que Bishal bin Salem cortou o dedo do Imam para remover o anel. Então, para desonrar mais o Imam, 10 homens começaram a pisotear o corpo do Imam com seus cavalos. Como pisoteio narrado que um homem apareceu na selva e as pessoas nos cavalos fugiu. Este sume é atribuído a Virgem Fissa. À medida que o sol se pôs no horizonte, os soldados entraram no campo de Imam Hussein em busca de saque. Eles sacaram todas as lojas. Toda mulher e uma menina foram despojadas de seus veios. As filhas de Fátima ficaram com a cabeça descoberta. A filha do Imam Hussein, Sakina, rasgou as suas orelhas brincos, quando ela implorou sem o véu. Para ser deixada intacta, foi golpeada. Os acampamentos foram incendiados e queimados. Isto foi Sham el-Gariban, a noite que as pessoas foram desabrigadas. Elas haviam perdido tudo. Seus homens tinham morrido. Neste deserto desolado, filho de Imam Hussein Ali estava doente, mulheres e crianças amontoados. Agora, as irmãs de Imam Hussein, Bibi Zainab e Bibi Kulthum, colocaram seus corpos sobre eles para garantir que o único filho sobrevivente de Imam Hussein, Hussein bin Ali Zain ul-Abidin, e as crianças não foram atacados. Era tarde da noite quando a esposa de Ur trouxe um pouco de comida e água. Os restos das mulheres e das crianças da família de Imam Hussein foram levados como prisioneiros de guerra em 11 de outubro na cidade de Kufa para se reunir com Ibn Ziyad, o governador umayyad do Iraque. Em 13 de outubro, 3 dias após o abate, os membros de Bani Assad conseguiram enterrar os corpos em nome do Islã. Esse tipo de brutalidade não sou familiar. Talibã Boko Haram de ISIS ha mencionado recentemente: se você não é fiel, qualquer um de vocês vai ser encontrado ou será decapitado. O assassinato sem sentido de pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, em todo o mundo. Recentemente, na cidade de Peshawar, Paquistão, foram mortas 144 crianças de escolas inocentes. Tudo em nome do Islã. O exército de Yazid ainda está ativo. É hora de todos se juntar e excluir essas pessoas da face da terra. Perto dali, há um lugar de Imam Jafar el-Sadiq alayhi salam. Diz que ele costumava ficar aqui antes de entrar em Karbala, perto do Al-Qama afluente. Não é um lugar de Imam Mehdi alayhi salam.
Diz que ele veio aqui como um pai. Imam Hassan Askari alayhi salam disse também que o Imam Hussein alayhi salam tinha parado aqui antes de entrar em Karbala. Mais abaixo na pista há um jardim de Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam. Disse que ele usou para residir aqui quando vai visitar Karbala. Uma família Musabi é responsável por aquele lugar. A mesquita Al-Qadimiyya está localizada no subúrbio de Bagdá. Quando o califa abássida Abu Ja'far al-Mansur começou a construção da cidade derrotada Bagdá, fez esta área um cemitério chamado o Cemitério Quraysh, contendo os corpos da sua família. Em 31 de agosto de 799, Imam Musa al-Qadim alayhi salam, sétimo, foi envenenado à morte por ordem de Harun al-Rashid, califa abássida. O corpo do imã foi levado para o cemitério Quraysh para um enterro. E do seu santo sepulcro está no mesmo lugar, mais tarde conhecido como Qadimiyya. Posteriormente, em 25 de novembro de 835, Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam noveno, o neto de Imam Musa al-Qadim salam, foi morto e enterrado ao lado de seu avô. Ambos são descendentes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A área tornou-se cada vez mais povoada após o enterro dos dois imãs em seu lugar. Também enterrados nesta mesquita são os famosos estudiosos históricos Sheikh Mufid e Sheikh Nasser ad-Din Tusi. Mesmo ao lado da mesquita, há dois santuários menores pertencentes aos irmãos Ziyad Razi, que compilou Nahul Balagha, e um outro irmão, Siyes Murtaja, também popular como Alam al-Huda, que foi um dos maiores estudiosos do seu tempo. O santuário tem 2 cúpulas cobertas com ouro, a cada um para um imã. 4 minaretes grandes, juntamente com outros 4 minaretes pequenos, cada um coberto com ouro e tem inscrições kufik, varandas com dossel, mosaico de espelhos brilhantes telas de vidro e pisos em mármore. Entrando no santuário Qadimán, vê-se a galeria e seus claustros. Estas galerias estão decoradas com azulejos com suas estampas geométricas e versículos corânicos. Chegando ao santuário através das portas de madeira maciça, há um vasto pátio cerca na periferia por linhas de quartos. No interior, as cúpulas são arranjadas geometricamente, as capas de espelhos refletem um clarão de luz de acordo com os padrões de desenho bonito. Na minha última visita, apenas 3 dias depois estávamos lá. Uma bomba se explodiu na entrada. Aquela explosão culminou com várias vidas e danos extensivos. Indo em direção à Samara de Bagdá, paramos na cidade de Balad. Este mausoleu de Muhammad bin Imam Ali al-Alayhi salam é conhecida comumente como Syed Muhammad. Ele era irmão de Imam Hassan Askari alayhi salam. Quando cheguei ao Sarmento, lembrei-me a última vez que estive aqui, apenas 3 dias antes de nossa chegada. Uma explosão de um carro-bomba causou sérios danos à capela do imã. O santuário de Al-Askariya inclui os túmulos dos imãs 10º e 11º. Ali al-Haidi alayhi salam, que foi martirizado no anúncio do ano 868, e seu filho Hassan al-Askari alayhi salam, que foi martirizado no ano 874 e foi enterrado ao lado do seu pai. Também tem um monumento ao 12º imã, Imam Mehdi alayhi salam. Quando chegamos na capela, notei que desta vez a segurança estava muito apertada e havia um sentimento de insegurança no ar. Nesta visita, vi que o santuário foi reconstruído mais bonito que antes. Achei um monte de mudanças no interior também. O Al-Askariya santuário tem uma cúpula dourada que deslumbra os olhos, com uma circunferência de 68 metros de largura e mais de 72 mil moedas de ouro, e uma das maiores cúpulas do mundo islâmico. Cada um dos seus 2 minaretes de ouro
tem 36 metros de altura. Há também uma torre relógio pintada de ouro. Olhando para o interior do santuário, pode ver os santuários de Imam Ali al-Alayhi de Salam, sua irmã Hekima Khatun, Imam Hassan Askari alayhi salam e esposa do Imam Hassan Askari alayhi salam, Nati Khatun, mãe de Imam Mehdi alayhi salam. Imam Hassan al-Askari nasceu em Medina em 7 de setembro de 829. E Imam teve que viver em Samarra e não pôde voltar para Medina sob as ordens desses governantes. Finalmente, ela foi envenenada e morreu 30 de junho de 868. Ele tinha 40 anos. O filho dele, o Imam Ali al-Hadi, nasceu em Medina em 5 de dezembro de 846. O Imam em Samarra não estava em paz, mesmo sob prisão domiciliar. Ele foi envenenado pelo califa e morreu em 3 de janeiro de 874. Ele tinha apenas 28 anos. Ele foi enterrado na mesma casa que tinha morrido, ao lado de seu pai. Com o passar do tempo, o lugar foi transformado em grande mausoléu e os peregrinos de todas as terras islâmicas chegam para homenagear seus 2 imãs de seguidores que estão enterrados lá. Sob a cúpula azul e a adega Usardab, onde é dito que Imam Mahdi alayhi salam havia desaparecido. Ele nasceu na mesma casa em 28 de julho de 869 e havia ido ao maior dissimulação. Vai surgir como profeta Jesus Cristo alayhi salam a fim de cumprir sua missão de trazer paz e justiça no mundo. Samarra situa-se na margem oriental dos Tigres, 125 km ao norte de Bagdá. Considera-se como a maior cidade antiga conhecida em todo o mundo. A cidade realmente foi desenvolvida sob o califa Mutawakil, quem patrocinou a construção de complexos palácios luxuosos, incluindo a grande mesquita de Samarra com seu famoso minarete a inspirar uma via, construída em 847. Essa estrutura foi a maior mesquita islâmica do mundo, construída com tijolos de barro. Tem um assoalho retangular de 240 por 160 metros, com parede de 10 metros de altura, suportado por 44 torres. O pátio era rodeado por todos os lados por uma arcada. El Espiral al-Malviya está sob 27 metros no lado norte de Mesquita, a uma altura de 52 metros. Alguns historiadores acreditam que o interior da Mesquita é o califa al-Mutasim. Foi Mutasim quem construiu. Sarmento manteve-se a residência do califa de 892, quando Al-Mutayyid eventualmente retornou para Bagdá. A cidade caiu, mas permaneceu até o início do século X. Do topo Al-Malviya você pode ver toda a cidade de Samarra, incluindo o santuário de Al-Askariya. Finalmente, fomos rapidamente para o norte para Arbil. Nosso destino final no Iraque, antes de atravessar a fronteira para a Turquia. Arbil, capital do Kurdistão iraquiano, é a quarta maior cidade do Iraque, com uma população de cerca de 1,3 milhões. Arbil remonta a pelo menos 6.000 anos antes de Cristo. Hoje, os curdos são o maior grupo étnico da cidade, devido à influência persa constante. Para mim, a língua curda parecia não árabe e mais como persa. Eu também senti um pouco de influência turca em língua curda. Os curdos também usam o alfabeto persa, mas não sabem árabe. Sua economia também é muito melhor do que o resto do Iraque. O aeroporto internacional de Arbil é um dos aeroportos mais movimentados no Iraque e está localizado perto da cidade. O nome Arbil foi mencionado nos escritos sumérios sagrados do terceiro milênio a.C. Mais tarde, os acadianos e assírios mudou o nome como Arabella, ou seja, 4 deuses. E a cidade se tornou um centro para a adoração da deusa assíria babilônica Ishtar. Ela apareceu pela primeira vez em fontes históricas do Ur III e ganhou especial importância durante o período neo-assírio.
Durante o período Sassanian e o Califato Abbassida, Erbil era um centro importante para o cristianismo. Durante a Era Islâmica, Erbil foi a casa de importantes poetas muçulmanos, historiadores e estudiosos, e mais tarde serviu como um centro administrativo e cultural. Após os mongóis conquistou a cidadela em 1258, a importância de Erbil começou a declinar. Durante a Idade Média, Erbil tornou-se um importante centro de comércio para a rota entre Bagdá e Mossul, um papel que ainda hoje joga importantes ligações com o mundo exterior. Nossa primeira parada foi no Chole, o minarete de Mudafaria. O minarete é cerca de 35 metros de altura e foi construído entre 1190 e 1232. Em algum momento de sua longa história, a parte superior deve ter entrado em colapso. Hoje apenas metade do minarete é perceptível. Este minarete solitário inclinado é o equivalente ao Arbilian ou torre inclinada de Pisa. Alguns argumentam que aqui está enterrado o Mago Samri, perto, e outro minarete histórico com azulejos azul turquesa. Nossa próxima parada foi a Cidadela de Erbil, a principal atração da cidade e um trecho de um montículo movimentado no centro histórico de Erbil. Tem entre 25 metros e 32 metros a partir da planície circundante. Os edifícios na parte superior estão em uma área de mais ou menos oval 430 metros por 340, ocupando 102.000 metros quadrados. Os historiadores sugerem que a cidadela tornou-se a resistência do mundialmente famoso Mago Samri. Aqui também nasceu o famoso historiador do século XIII, o escritor Ibn Khaldun. À medida que subia as escadas para a cidadela, na entrada há uma grande estátua de Mubarak Ben Ahmed Sharafiddin, aconchegantes para a cidadela. Ele foi um historiador e também era conhecido como Ibn al-Mustawfi. A única estrutura religiosa que sobrevive atualmente na cidadela é a mesquita de Mula Afandi. Quando a cidadela foi totalmente ocupada, foi dividida em 3 distritos, ou mahalas. De leste a oeste, o Serai, Otakia e Topkhana. O Serai foi ocupado por famílias nobres. Distrito Otakia foi nomeado após as casas de derviches, que são chamados tekke. O distrito Topkhana alugou artesãos e agricultores. A grande maioria dos poceiros que vivem na cidadela já foram expulsos. E as equipes de reconstrução e restauração estão ocupados trabalhando para reparar o dano. Grande parte do interior da cidadela está fora dos limites para os turistas por causa do perigo de as paredes e infraestrutura instável. No entanto, você pode visitar a mesquita Mula Afandi, que parece estar em bom estado. Outros locais a visitar na cidadela são os banhos ou hammam, construído em 1775, localizado perto da mesquita Mula Afandi. Há apenas uma maneira em que você pode andar em torno de dentro da cidadela, que é a principal artéria da porta entrada para o norte ou para o sul, de acordo com a porta pela qual você entrou. A partir da entrada da porta do norte, você pode ver ao longe subúrbios industriais modernos. Para o nordeste, encontra um novo grande mesquita Jalil Kayat, inspirada na mesquita sul. A cidadela de Erbil foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial. Foi construído em camadas de ruínas arqueológicas que representam os assentamentos históricos consecutivos, uma vez que a construção da primeira aldeia naquele lugar por volta do sexto milênio antes de Cristo. A cidadela Erbil é considerada uma das partes mais longas do mundo, habitada continuamente.